Muito boa noite, pessoinhas. Espero que todos vocês estejam bem, estejam agasalhados e estejam prontos para ver como é que a Idade Média foi, ah, como eu posso dizer, para baixo. Hoje é Baixa Idade Média. Na aula passada eu passei a Alta Idade Média, a aula passada já faz 2 meses, se eu não me engano, mais, talvez menos, algo por aí. Espero que vocês ainda lembrem do conteúdo. Caso não lembrem, tá no Moodle, em geral. Ah, enfim, a Baixa Idade Média é exatamente isso, como as coisas entraram em crise e o que deu de errado para esse pessoal todo da Europa, principalmente da Europa, não é só Europa, mas principalmente da Europa. E lembrem de botar seus nomes completos, por favor, no chat. Eu vou estar no chat com vocês também para qualquer dúvida ou crítica. Espero que meu microfone dessa vez esteja uma delícia. E vamos para a aula. Ah, A gente começa falando do feudalismo, já que ele é um ponto-chave para a Idade Média, tanto para a alta quanto para a baixa. O feudalismo ele fez com que a Alta Idade Média criasse um mínimo de estabilidade para que as pessoas conseguissem, pelo menos, estar em segurança da invasão bárbara e conseguir produzir seu alimento. A gente já viu que o comércio não era tão forte aqui. A gente vai ver mais para frente nessa aula como o comércio vai ascender. Mas enfim, aqui. A Europa estava repleta de feudos, formando uma sociedade estamental e de poder descentralizado. Essas são algumas das características daquilo que eu mostrei no mapa da aula passada de excesso de reinos, excesso de reis, e não existia a figura de um imperador, assim como em Roma, que mandava em uma grande parte do território. Eu acho que já falei isso umas 5 vezes, mas não custa nada repetir. Antes de ir para o que deu errado, a gente vai ver um pouco sobre a igreja medieval. Ah, Acho que todo existe um imaginário coletivo do período de Inquisição, da igreja queimando pessoas por serem hereges, e infelizmente, bem ou felizmente, depende do ponto de vista, eu não vou entrar muito nesse mérito nessa aula. Talvez eu mande algum material complementar, alguma coisinha, um detalhe, mas é importante saber algumas das características desta igreja medieval já arrumando para a Baixa Idade Média. Ela vai ter um papel muito importante. O mais importante de saber da igreja nesse período é de que ela era o grande proprietário de terras e saber, como está escrito aqui embaixo. Então, o que isso significa? Na época, como o dinheiro era limitado, se a gente pode dizer assim, não existia uma moeda única, não existia, sei lá, o dólar, o real, o euro, etc. Cada feudo basicamente tinha sua própria moeda. Então, o poder de um monarca ou de um grupo era medido pela quantidade de terras que aquela pessoa tinha. Então, com terras você poderia trocar, sei lá, na famosa relação suzerano-vassalo, você podia usar ela para agricultura. Então, terra era poder e a igreja conquistou terras, como a gente viu na aula passada, via os estados papais doados pelo Carlos Magno, se não me engano. Se eu estiver errado, me perdoem. Mas elas também detinham o saber. E o que significa o saber na época da Idade Média? O saber na época da Idade Média é basicamente o acesso a livros. Então, na época, a igreja detinha o acesso às grandes bibliotecas. Existe até um filme que veio de um livro muito famoso do Humberto Eco chamado O Nome da Rosa, que conta de uma maneira meio Sherlock Holmes cristão de como a igreja meio que matava as pessoas de fora da igreja que tentavam acessar os conhecimentos da biblioteca da igreja, quanto à igreja nesse caso, né? Então, se você domina o saber numa determinada época, você domina o imaginário coletivo. Então, é graças a igrejas dominar o acesso ao conhecimento que elas meio que controlavam, entre aspas, o que as pessoas acreditavam. Então, lembre-se de que a Idade Média é um período marcado pela religiosidade. Então, naquela época, por exemplo, não existia um ser humano ateu. Talvez existisse, mas os relatos mais ou menos é de que naquela época ou você acreditava em um Deus ou você acreditava em um outro. E tem esse pequeno racha que a gente viu na aula passada, que foi o grande cisma do Oriente, entre a Igreja Apostólica Romana e a Igreja Ortodoxa Romana.
que foi a Igreja do Ocidente e a Igreja do Oriente. Mas enfim, a Igreja medieval ela ficou dividida entre o alto clero, que era formado por bispos e abades, e o baixo clero, que era formado por padres, monges e etc. O alto clero, que é formado por bispos e abades, ele pertence à nobreza, por isso ele é alto clero. Aqui os bispos são, normalmente, os que têm conhecimento da literatura da igreja, os que controlam as coisas meio que do alto da pirâmide. O baixo clero, os padres e os monges, eles vivem junto com a população. Como a gente viu principalmente no Império Bizantino, o baixo clero era o que prevalecia no Império Bizantino. Acho que na Europa Ocidental também, já que é uma questão de pirâmide mesmo, então existiam muito mais padres do que bispos, mas a relação de poder era ao contrário. O alto clero detém o poder, enquanto o baixo clero acompanha ou aprende e reproduz. Essa relação de poder rolou uma pequena rixa na igreja, que é entre o clero secular e o clero regular. O clero secular ele é a parte da igreja que se interessava por terras e riquezas, muito associada ao alto clero, já que o baixo clero não participava dessas decisões ou de invasões. Ninguém dava um pedaço de terra considerável para um padre, eles dariam para um bispo ou um abade, ou alguma outro posto elevado da igreja. Então, o clero secular era esse clero que detinha terra, que negociava, que estava no ombro do rei, ou às vezes o rei estava no ombro do clero. Era o clero mais ativo politicamente, digamos assim. Enquanto o clero regular, ele é mais formado pelos monges isolados. Então era aquele tipo de monge mais pobre, que está, sei lá, junto com a população, como a gente disse ali no baixo clero, é associado ao baixo clero, e que fez o voto de pobreza, fez o voto de castidade, que é obediente por essência. E isso não é exatamente uma rixa, já que eu botei aqui o X e comentei, mas é uma diferenciação. Existiam o clero secular e o clero regular. A igreja ela não era homogênea. Nem todo cristão católico da época detinha poder. Existiam também essas pessoas, o baixo clero, que acompanhavam, que eram também meio vítimas, se é que se pode dizer assim, do poder do alto clero. Opa, tirei aqui de foco, peraí. Isso. Às vezes eu vou arrastar mesmo as coisas sem querer. E, por favor, me digam se esse modelo de mapa mental que a gente está experimentando nessa aula se ajuda vocês, se atrapalha. Eu ainda preciso pensar num jeito de botar isso bonitinho para que vocês consigam acessar depois. Eu tentei botar ele em formato de imagem, mas ele tá tipo assim. Vou dar uma mostrada para vocês de como tá no geral. Parece muita coisa, né? Talvez seja, mas não é não. E para que vocês consigam ler, inclusive, essas letrinhas pequenas. Mas enfim, voltando para a aula agora, que a gente vai entender um pouco da influência da igreja. O feudalismo estabilizou mais ou menos ali a Europa, mas alguns problemas começaram a aparecer, e foi isso que deu o chute inicial na Baixa Idade Média. Um dos problemas foi o crescimento populacional em grande escala, somado à forte religiosidade da época, fazem os moradores da Europa Ocidental a ir atrás de terras. Então, imagina muitas pessoas ou uma população de um feudo crescendo a rodo, já que as pessoas estavam relativamente seguras de invasões graças à defesa do suzerano, do vassalo, ou até da posição geográfica, como a gente viu em alguns territórios do Império Bizantino. Então, pessoas não morrem, muitas pessoas nascem, crescimento populacional, ele vira um problema a considerar que você precisa alimentar essas pessoas, as pessoas não podem morrer de fome, e então quem detinha o poder na época, que eram os reis e o clero, precisavam correr atrás de alternativas. E a alternativa, no caso, era a terra, já que, como a gente bem disse, terra era poder. Quanto mais terra, mais poder, mais chance de organizar. E o outro problema, entre aspas, era essa questão da esperança de reunificação entre os reinos do Oriente, entre o reino do Oriente com o do Ocidente, em prol do cristianismo contra a ameaça islâmica. Na aula passada a gente viu que
os muçulmanos eles se uniram depois de Maomé e eles começaram a dominar a Europa, chegando a dominar inclusive o território da Espanha e Portugal, que já é um pedaço muito ao norte da Europa, mas ainda tem um acesso facilitado pelo mar. Mas enfim, propondo conflitos em regiões dominadas pelos maometanos, que são os adoradores de Maomé, na própria Europa, como a Guerra da Reconquista na Península Ibérica. Isso eu acabei de falar, a Península Ibérica é o território de Portugal e Espanha, que está ali a oeste da Europa. Então, essa união entre os dois reinos cristãos contra a ameaça islâmica, entre aspas, vai fazer com que a gente venha para as cruzadas. Opa, de novo eu arrastei. As cruzadas. O que foram as cruzadas? As cruzadas levam esse nome tanto pela cruz, há quem diga que é pela cruz no peito dos templários, que são os guerreiros cristãos, que atendem aos interesses do clero e dos reis da Europa, quanto pelo que eles precisavam cruzar, literalmente, o continente para achar uma boa treta, entre aspas. Aqui a gente vai passar o olho por 8 cruzadas, há quem diga que foram 6, há quem diga que foram 4, mas a gente vai passar o olho por 8 e a gente vai realçar as mais importantes. Então, a primeira cruzada, as cruzadas começam com a primeira em 1096 e vai a 1099, já que o próprio fato de cruzar o continente demora, então é normal que ela tenha uma data de começo e uma data de fim. Um minutinho só que eu vou beber uma água. Se hidratem. A primeira cruzada foi convocada pelo Papa Urbano II em 1095, sendo que ela começou em 96. Ela passou por Constantinopla e desceu sentido Jerusalém. Eu acho que eu tenho um breve mapinha aqui, se eu não cometi esse pecado. Aqui são as rotas comerciais, a gente vai ver a sequência. Mas Constantinopla é aqui. Imaginem que os cristãos e os europeus, lógico, estão na Europa aqui. Enquanto a briga, as cruzadas, eles vão sentido sul e leste aqui. Sentido sudeste. Então aqui para Antioquia, para Trípoli. E essa parte aqui é a Península Ibérica, tá? Aqui é onde tem Lisboa, que é a capital de Portugal. E aqui as cidades da Espanha, que logicamente não era ainda Portugal e Espanha, não eram estados. A gente vai ver isso também. E aqui é o norte da África. Então vamos voltar lá para as cruzadas. Então, essa primeira cruzada, ela conseguiu conquistar alguns territórios ali no caminho. E até Jerusalém, eles chegaram a Jerusalém. Mas eles se espalharam, não eram tantas pessoas assim, não era uma cruzada muito bem preparada, e eles foram derrotados pelo povo turco. O povo turco, como bem diz o nome, tem hoje um país chamado Turquia, que tem como capital Istambul, que é onde tem a igreja de Santa Sofia, que eu mostrei na aula anterior. Então, até hoje, inclusive, a Turquia ele é um país ali que divide a Europa entre cristãos e muçulmanos. Então, esse povo turco que vai fazer também os... eu esqueci agora o nome. Turco otomano, se eu não me engano. Enfim, eu vou fazer alguma errata aí no chat, talvez. Eles vão participar da Segunda Guerra Mundial também, mas eles ficam pela essa região sudeste da Europa também. E, no caso, na época, eles eram mais muçulmanos do que cristãos. Então, aqui, eles que combateram os primeiros cruzões, se é que pode dizer assim, as primeiras pessoas que fizeram a primeira cruzada. A segunda cruzada aí tem um intervalo de uns bons 40, 35 anos. Ela foi convocada por São Bernardo de Claraval e eles reconquistaram algumas das cidades perdidas pela primeira derrota, mas dessa vez não foram os turcos que os derrotaram, já que eles tinham ficado um pouco mais fracos, e eles foram derrotados pelos egípcios, que era liderado por Saladino. Saladino também é uma pessoa muito importante, a gente não vai entrar tanto no mérito dele aqui, mas não raro vocês verão o nome dele pular na cara de vocês quando se trata de Idade Média. Ele foi não sei se pode usar o termo imperador, mas ele foi um governante egípcio e o Egito também lutava ali no norte da África e se defendia, já que a cruzada tinha um interesse não só religioso, como também comercial. A gente vai ver isso logo menos. A terceira cruzada foi liderada por 3 homens.
Frederico Barba-Roxa, da Germânia, Ricardo Coração de Leão, da Inglaterra, e Felipe Augusto, da França. Frederico morreu e seu exército voltou à Alemanha. Então ficaram Ricardo e Felipe, eles foram de barco e tiveram um desentendimento na Palestina. Felipe voltou à França e conquistou alguns feudos ingleses em território francês. Isso aqui vai ser muito importante para o que a gente vai ver logo em seguida, que é a Guerra dos 100 Anos entre a Inglaterra e a França. O Ricardo permaneceu na Palestina até conseguir um acordo com Saladino, que é o egípcio, em que Jerusalém ficaria aberta aos peregrinos cristãos durante 10 anos. Essa terceira cruzada, ela marcou uma primeira conquista, entre aspas, daqueles que foram pelo interesse religioso. O interesse religioso das cruzadas é basicamente conquistar a cidade de Jerusalém, que existem brigas até hoje, se não me engano, entre as religiões que consideram aquela cidade como uma cidade iluminada, cidade prometida. Então, as religiões entram em conflito sobre quem manda ou quem obedece naquela região. O conflito da Palestina também acontece por lá e é muito importante. Eu não vou entrar no mérito agora, porque honestamente não consigo explicar isso de uma maneira rápida, já que a nossa aula aqui é a Idade Medieval, Baixa Idade Média, inclusive. Mas, enfim, muitas brigas ainda virão. Mas essa primeira conquista foi a questão de que agora os cristãos católicos poderiam andar até a cidade de Jerusalém, ou viajar, né? Lógico que não dá para andar um continente, dá para viajar até Jerusalém e visitar, e orar, e expressar sua fé de uma maneira pacífica. A Quarta Cruzada, ela foi talvez a mais importante que a gente vai ver aqui, e a gente vai ver o porquê. Ela foi convocada por Inocêncio II, que era um recente papa, em parceria com o Doge de Veneza. O Doge, ele é quase um imperador. Ele é uma espécie de imperador vitalício. E Veneza também é muito importante, a gente vai ver o porquê. Que ajudou com o transporte dos cavaleiros cristãos. Tá faltando aqui o plural. O exército, no caso, acabou invadindo e tomando Constantinopla por interesses venezianos no comércio daquela região. A gente viu na aula passada que o Império Bizantino era conhecido por um comércio forte, já que eles não separaram de uma maneira muito feudal, no sentido de existirem muitos feudos. Então, já que não existiam tantos muros, as pessoas podiam andar de lá para cá. Então, o comércio no Império Bizantino era muito forte, o que despertou o interesse veneziano, como a gente viu aqui, naquela área. Então, a cruzada acabou sendo contra o Império Bizantino. Então, o Império Romano do Oriente tornou-se o Império Latino do Oriente nos moldes feudais. Latino porque, como a gente viu na aula passada, o Império Bizantino ele falava grego. E não só falava grego, como a influência dos gregos era bem mais forte no Império Bizantino, ao contrário do Império Ocidental Romano Católico, que bebia da fonte do Império Romano, as igrejas falavam latim. Então, como as cruzadas partiram do Império do Ocidente contra o Oriente, o fato deles dominarem transformou em Império Latino do Oriente, já que eles falam latim. Durou até 1261, quando os bizantinos expulsaram essa gente toda. A Quarta Cruzada aqui é a importância dela. A Quarta Cruzada é um exemplo de que as motivações religiosas não eram sempre a questão. Essa cruzada não aconteceu contra os muçulmanos e foi por puro interesse comercial, como a gente viu aqui nos venezianos. Os participantes foram excomungados por Inocêncio III. Excomungado, eu não sei se eu cheguei a explicar isso na aula passada. Ser excomungado pela igreja é ser impedido de frequentar cultos, é ser meio que expulso, entre aspas, não só da igreja, mas como a igreja regia a sociedade, era como você ser expulso da sociedade como um todo. Então, se você é excomungado pela igreja numa época em que a igreja rege a vida das pessoas, essas pessoas que eram excomungadas na Idade Média, elas chegavam a serem mortas. E então foi uma medida bem séria. Se ela foi certa ou errada, depende. Para Inocêncio III, talvez ela foi certa. Enfim. A Quinta Cruzada foi uma tentativa de conquistar o Egito, liderado por João de Brienne, com o imperador do Império Latino do Oriente, e o Duque Leopoldo VI, da Áustria. Não conseguiram, falharam. A Sexta Cruzada, aqui já em 1200,
foi conduzida pelo imperador alemão Frederico II. Essa cruzada não envolveu conflito militar e foi baseada na negociação do imperador com os maometanos. Dessa negociação, Frederico conseguiu concessões econômicas, o título de rei de Jerusalém e a autorização para o livre acesso dos cristãos à Cidade Santa durante 15 anos. Como a gente viu aqui na Terceira Cruzada, que o Ricardo conseguiu um acordo, mas esse acordo foi temporário. Então, daqui já passou uns bons 70, 60 anos, não sou ruim de matemática, não perdão. Mas aqui o Frederico conseguiu um novo acesso por aqui por mais tempo. As sétima e oitava cruzadas, elas estão juntinhas já porque aqui o interesse ou a força mesmo de continuar cruzando o continente já está mais restrito. Então, ambas foram chefiadas por Luís IX da França, que veio a ser o São Luís. E em 1248 ele desembarcou no Egito, onde foi feito prisioneiro. Depois de libertado, contra-atacou em 1270 e desembarcou em Tunis, no norte da África, onde morreu, provavelmente, está faltando um ente aqui talvez, de escorbuto. Escorbuto é aquela doença muito típica dos navios negreiros, talvez a gente veja isso ainda depois, de que quando você não se alimenta, essa doença se manifesta. É praticamente uma falta de vitamina D, se eu não me engano. Inclusive, se tiver tempo aí, eu conto uma trivia pra vocês. Mas a gente já tem aqui uns bons 20 minutos de aula e tem coisa pra ver ainda, hein? Enfim, seguimos. Apesar de fracassar no interesse religioso em geral, ou seja, a cidade de Jerusalém não foi conquistada, as cruzadas tiveram um importante sucesso, o comércio. Então, aqui basicamente se manifesta o sucesso, entre aspas, que foram as cruzadas. Inclusive, existem cruzadas não oficiais, que eu escolhi não botar aqui porque não são oficiais, mas que retratam um pouco o pensamento da época. Por exemplo, existiram as cruzadas dos mendigos e as cruzadas das crianças. Então, os mendigos eram pessoas meio que sobravam, entre aspas, nos feudos, e eles acabaram sendo convencidos de que, obviamente, a religião era muito forte, como eu já disse, e vou dizer ainda muitas vezes, talvez ainda nessa aula, mas os papas da época fizeram acreditar que se você vencesse pela religião, você teria acesso garantido ao céu. Então, os mendigos aí que já tinham a morte no horizonte, já estavam numa situação difícil, eles migraram para Constantinopla ou para o sul ali, para o norte da África, no interesse de participar das cruzadas. Das crianças, foi um pensamento de que, como a gente viu principalmente na quarta cruzada, já que eles meio que traíram o interesse principal religioso de conquistar Jerusalém, então nasceu uma ideia de que apenas as pessoas de coração puro e inocentes, sem a capacidade de trair o interesse religioso em essência, fossem capazes de ter sucesso na cruzada. E foi aí que veio a Cruzada das Crianças, em que mandaram centenas de crianças para lutar numa guerra que não era delas, já que elas tinham um coração puro e talvez fossem conseguir o objetivo. Mas enfim, dessas cruzadas, já que as pessoas iam de lá para cá e conquistavam continentes, as rotas comerciais ficaram mais famosinhas. Então, esse foi a conquista mais importante. E não é como se ela foi sem querer também. Como a gente viu ali nos venezianos, é bom dar um close aqui em Veneza, porque ela é uma cidade muito importante. Ela está bem aqui. Ela é uma cidade que tem saída fácil para o mar, e saída para o mar Mediterrâneo é igual facilidade no comércio com o norte da África e com a Ásia, que está mais para cá. Então, parte da elite, não sei da base burguesa ainda, mas parte da elite econômica da Europa tinha o interesse sim em comércio. Então, isso foi um sucesso para eles. E, falando em comércio, as cruzadas foram o pontapé inicial para o renascimento comercial. Então, aqui como a gente vai ver. Com o fim das cruzadas, as rotas comerciais estavam inauguradas. Pessoas iam e vinham entre os reinos, vendendo coisas do Oriente para o Ocidente e vice-versa. Como essa atividade era perigosa, foram instaladas feiras, como está aqui na imagem bonitinha, onde os mercadores poderiam ficar e vender suas mercadorias sem se deslocar e correr os riscos de uma viagem. Ou seja, ao invés de você passar viajando entre continentes,
você ficava dentro de um feudo, organizava uma pequena feira junto com outros comerciantes, e as pessoas vinham até você. Então era muito mais seguro, e como você estava dentro de um feudo, a chance de você ser atacado era muito difícil. Era muito baixa. Esses mercadores acabaram iniciando um novo estilo de vida, que era viver das vendas e não do seu trabalho na terra, como camponês. Foram muito repudiados pela igreja porque visavam lucro, ideia polêmica na religião da época. Ou seja, vamos supor aqui que esse moço da foto, da imagem, do desenho, ele seja um comerciante. Ele iria destoar ou sair daquela lógica que eu mostrei na pirâmide da aula passada, em que existiam a nobreza, o clero e os camponeses. Então, esses comerciantes, eles começaram a ficar bastante diferente da lógica. Eles não se incluíam, muito menos no clero, nem entre os camponeses que viviam do plantio, dessa troca de trabalho e pagamento de imposto para o senhor feudal, e nem também de senhor feudal e de nobreza que guerreava. Eles não eram vassalos. Então, a proliferação, ou seja, o nascimento de muitos comerciantes, foi o que deu a liga para o renascimento urbano da época. Já essas feiras ficaram muito populares. Nossa, tá difícil hoje. Espera aí que eu vou dar um gole de água, talvez seja isso. Enfim, o renascimento urbano. Como as feiras ficaram bastante famosas na época, a sociedade, de um ponto de vista geográfico, começou a querer morar perto da onde seriam as feiras. E também existia um outro detalhe, que a gente vai ver aqui em seguida, que os comerciantes, eles tinham interesse em lucrar, obviamente, cada vez mais, mas eles teriam de responder por estar dentro de um feudo. Então, vai existir uma espécie de êxodo. Êxodo é tipo uma fuga, uma mudança. Vai existir uma espécie de fuga e mudança dos comerciantes que vão sair dos feudos e formar os burgos. Acho que eu não botei aqui, mas então só ouçam. Formar os burgos. Que os burgos eram uma espécie de feudo basicamente para o comércio. Simplesmente para o comércio. E daqueles que viviam do comércio, ou seja, dos burgos, eram os burgueses. Então, daí nasceu essa nova classe da época, que era a classe dos comerciantes, ou seja, dos burgueses. Eles eram bastante importantes, inclusive até desde a Revolução Francesa, que vai ter participação ativa dos burgueses, até os tempos atuais, que a gente usa aí burgueses como donos dos meios de produção, que a gente vai ver aqui, que era uma espécie de mestre artesão. Ou seja, aqueles que eram donos da fábrica, já que na Alta Idade Média, ou até na Baixa também, já começava a existir um progresso tecnológico, entre aspas. Então, só para dar uma ledinha e não deixar passar em branco, a sociedade se mudava pelo centro de venda e comércio, um problema nascia, os mercadores que buscavam lucro e a segurança de negociar em um feudo contrastavam com o senhor feudal, que queria poder absoluto e também dinheiro. Foi o que eu acabei de falar. Nesse contexto, tem o surgimento das oficinas, que será bem mais importante no processo de revolução industrial que a gente vai ver mais pra frente. Então, é só dar uma olhadinha rapidinha em como que eles eram feitos e buscar comparar, como eu já fiz aqui. Por exemplo, o mestre artesão, ele é o grande dono da oficina. Então, ele vai ser provavelmente o grande burguês e o grande capitalista no próximo sistema que vai vir depois da Idade Média. E aqui, sei lá, o jornaleiro e o aprendiz seriam os proletários. Eu já estou dando spoiler do que vocês vão ver daqui a pouco. Enfim. Esse acúmulo de fábricas vai gerar também as corporações de ofício. Nossa, perdão aqui por isso, que eu não sei como aconteceu. Calma aí, deu até uma perdida. Aqui. Esse acúmulo de fábricas, de surgimento de oficinas, vai gerar as corporações de ofício, que nada mais é que o conjunto de oficinas que tinham por objetivo manter o monopólio de sua produção e do mercado local, mantendo o sistema sem concorrentes. Ou seja, o monopólio, que é basicamente ele ser um pequeno grupo, ou até um grupo considerável, mas um grupo restrito de pessoas
serem responsáveis pela economia de um lugar. Então, quando a gente diz, sei lá, a Coca-Cola tem o monopólio dos refrigerantes, é como se você ou eu ou você ou ninguém pudesse fundar uma nova fábrica de refrigerante, porque a Coca-Cola simplesmente iria engolir você de uma maneira econômica, do tipo ninguém ia comprar o seu refrigerante, ou de uma maneira mais agressiva, do tipo a Coca-Cola comprar a sua empresa por pouco, ou sei lá, simplesmente boicotar a sua empresa. Então isso é um monopólio. Esse monopólio e essas corporações de ofício vão gerar a formação de guildas ou ransas, que eram grupos de mercadores que controlavam e regulavam a economia. Então, desde cedo na história, a gente aprende que quando ricos se juntam, eles conseguem muito bem defender os interesses próprios em detrimento da sociedade. O comércio começava a se incomodar com a lógica feudal e um poder centralizado. Nossa, tem um F aqui, gente. E um poder centralizado organizaria melhor as coisas, como ter uma única moeda, por exemplo. Então aqui já começa a vir uma necessidade de acabar com essa lógica de feudo. Então, o que viria depois? As monarquias. Pausa para água. Ui. Os regimes monárquicos. O regime monárquico, desculpa, favoreceu tanto os comerciantes quanto os monarcas. Os comerciantes tiveram economia simplificada, aquela necessidade que a gente acabou de ver, e mais organizada, enquanto ajudavam financeiramente aos reis, já que as cruzadas, tem 2 Ds aqui, enfraqueceram os nobres guerreiros, os nobres que eram guerreiros, não nobres guerreiros, antigos parceiros dos monárquicos, ou do monarca, desculpa. Então, simplesmente, essa elite econômica precisava sair dessa lógica feudal, eles não queriam responder economicamente para um senhor feudal, então foi muito fácil se aliar a a figura de um imperador só. E eles puderam trocar essa lógica para uma mão lavar a outra. Então, o monarquista, o monarca, que precisava de dinheiro para ter um exército próprio, já que essa lógica feudal de suzerano vassalo estava começando a cair com o surgimento do comércio e também o crescimento populacional, então os monarcas queriam assumir o protagonismo e ver os grupos de comerciantes nascendo e principalmente nascendo com dinheiro, foi muito fácil para eles então formarem uma aliança. E dessa aliança vai vir o sistema monarquista que a gente vai ver. Aqui eu vou puxar um gancho aqui para o regime absolutista. O que é um regime absolutista? O regime absolutista é basicamente todo o poder concentrado nas mãos de um monarca. Vem de aí, só lembre do absoluto. Absoluto é aquele que permeia tudo, ou que tem tudo para si. Então, o absolutismo é simplesmente o poder absoluto nas mãos de uma pessoa só. Então, como ela é na mão de uma pessoa só, ela é centralizada e com essa centralização ela faz surgir a burocracia, que é uma estrutura de governo que ajudava na administração do Estado. Ou seja, a gente já viu nesse paralelo que o Império Bizantino ele era um pouco mais organizado por ser um império, por ter a figura de um imperador. A gente viu isso com Justiniano, por exemplo. Então, o absolutismo ele mantinha organizada a sociedade, entre aspas, mais facilmente, dependendo do ponto de vista, obviamente. E aqui, aliado à ideia de absolutismo, existia a ideia de defesa do poder real. Lembra que a igreja era muito importante para manter, por exemplo, a figura de um imperador como o escolhido de Deus? Aqui no absolutismo, essa ideia da ideia da religião ser não só aliada, como ter bastante influência, ela vai ceder espaço para alguns filósofos ou não pessoas fora da igreja. Então aqui no caso a gente vai ver, por exemplo, 3 intelectuais da época, que é o Nicolau Maquiavel, o Thomas Hobbes e o Jacques Bossuet. Não sei se falei isso certo. Enfim. O Maquiavel, ele é o escritor do Príncipe, que basicamente ele defende a ideia de que os fins justificam os meios.
e que se o rei não pudesse ser amado, que fosse temido. Então, propagar esse livro, essa ideia, vai legitimar o absolutismo. Espero que vocês estejam entendendo isso. E as outras duas ideias aqui, do Thomas Hobbes e o Jacques Bossuet, não serão diferentes. O Hobbes acredita que o homem era o lobo do homem, logo era necessário um poder que governasse e pusesse ordem ao caos natural. Enquanto aqui o Jacques escreveu a política retirada da escritura sagrada, então aqui dá para ver que a religião ainda é importante, mas esses dois outros aqui já não tinham um viés religioso tão forte. O Jacques dizia aqui que o poder real vinha de Deus e que aqueles que contrariassem o rei estariam contrariando Deus. Então esse poder absolutista ele ainda era associado à igreja, mas um pouco menos do que era lá em cima na lógica feudal. Agora a gente vai ver dois exemplos muito fortes dessa lógica nova de absolutismo e monarquia. O exemplo aqui à nossa esquerda é o exemplo da França, que começou uma dinastia capetinja, que não é a dinastia do Capeta, e sim a do Hugo Capeto. E a partir do Hugo Capeto, que é em 987, aqui um parênteses, 987 é antes das Cruzadas. Sim, essa lógica absolutista de concentração de poder, ela não veio necessariamente da ascensão do comércio, ela já estava circulando ali. É que a ascensão do comércio, as cruzadas, o enfraquecimento dos nobres que guerreavam, vão dar pano para manga aqui para essa ideia de absolutismo, de poder concentrado, se propague mais facilmente. Enquanto a ideia de diversos senhores feudais já não estava mais na moda aqui na época. O outro exemplo é a Inglaterra. Aqui a gente vê que Henrique II iniciou a dinastia dos Plantagenets, com poder real crescente, ou seja, o rei ganhava cada vez mais poder. Seu filho Ricardo Coração de Leão, que participou lá da Terceira Cruzada, deu continuidade nessa dinastia. Vale a pena também ver duas coisinhas sobre a Inglaterra. Uma delas é essa briga que teve política na Inglaterra, que veio a Carta Magna. A Magna Carta, desculpa, não sei porque eu li de baixo para cima. Enfim, a Magna Carta foi uma tentativa da elite inglesa de conter os poderes monárquicos, já que o Ricardo Coração de Leão ele tinha um certo respeito na Inglaterra, enquanto um outro rei, que me fugiu o nome agora, perdão, ele ficou no lugar do Ricardo Coração de Leão enquanto ele lutava, e ele tinha a antipatia da elite inglesa. Então a elite inglesa se juntou e escreveram a Magna Carta, que foi essa tentativa de conter os poderes monárquicos só para conter esse rei que não era o Ricardo Coração de Leão. E essa carta foi considerada a precursora, ou seja, ela que deu o chute inicial, já falei essa expressão umas 3 vezes, mas ela reverberou as liberdades individuais. Dá pra ver até hoje que a Inglaterra ela não é um regime presidencialista igual ao Brasil. Igual ao Brasil. Ela é um regime parlamentarista. Também é bom ver aqui que o poder monárquico só viria a vingar na Inglaterra após a Guerra das Duas Rosas, que foi uma guerra praticamente civil, que é uma guerra de povo contra povo aqui, uma guerra entre duas vertentes da própria Inglaterra, que destruiu o território, e, lógico, ingleses de um lado e ingleses do outro, a população da Inglaterra diminui um pouco e enfraquece a Inglaterra em geral. Com isso vem Henrique Tudor, que implantou o absolutismo na Inglaterra. E essas brigas da Inglaterra e da França por território, como a gente viu em algumas das cruzadas lá em cima, elas vão criar principalmente uma ideia de nação. Isso é muito importante, infelizmente eu acho que eu acabei não tocando nesse ponto assim, com o foco que merecia, mas se eu tocar eu já falo logo menos. Essa ideia de que o povo inglês é um e o povo francês é outro, e logo eles estão um contra o outro, sabe? E isso vai ser muito importante pro absolutismo, já que a gente vai ver aqui que ele acabou padronizando a sensação de Estado Nacional. Ou seja, se você está naquele território, você fala determinado idioma, você usa determinada moeda, às vezes usa determinada roupa, usa um escudo específico. Então, tudo isso vai aliar para fortalecer a figura de um poder absoluto. Agora a gente vai ver as outras consequências, ou as outras coisas que fizeram da Baixa Idade Média ser baixa. Duas delas são a Guerra dos 100 Anos e a Peste Negra.
A Guerra dos 100 Anos, tem aqui um quadro bonitinho de uma das batalhas que fizeram a Guerra dos 100 Anos. Ela não tem esse nome à toa. Ela começou em 1337 e durou até 1453. Ou seja, um pouco mais de 100 anos. Minha matemática não é boa, mas dá pra ver. Ela começou com Eduardo III, que irritado com uma lei chamada Lei Sálica, que impedia mulheres e descendentes de linhagens femininas a ocupar o trono franco. Então, provavelmente, o Eduardo III era descendente de uma linhagem feminina que tinha interesse no trono dos franceses. Ele ficou irritado com isso, com essa lei, e resolveu atacar o norte da França. Pausa para água. Uma briga não era só territorial, como já disse, terra é poder, e principalmente quando a terra é produtiva. Então, entre Inglaterra e entre França, tem um bom pedaço de território que existiam ali espaços de produção ali de agropecuária, agricultura, melhor dizendo, que eram muito importantes para os dois reinos. Então, essa briga, a Guerra dos 100 Anos, foi territorial, basicamente. Com a guerra em curso, os impostos sobre os camponeses aumentaram, provocando revoltas, principalmente na França. A gente vai ver logo em seguida a Idade Média, se não me engano é logo em seguida. Ali mais para frente da Revolução Industrial, por exemplo, a Revolução Francesa, mais especificamente, desculpa, ela vai ter esse foco de revolta camponesa contra uma elite econômica injusta, digamos assim. E é nessa revolta francesa que vem a figura da Joana d'Arc, que foi aquela jovem que lutou pelos interesses do povo e acabou morrendo muito jovem e queimada, felizmente. Mas é bom lembrar dessa figura porque quando você está em guerra, logicamente, você precisa de dinheiro para ter uma guerra. Então você acaba tirando dinheiro dos impostos. E aí essa relação entre povo e monarca, ou povo e governo, fica muito complicada. E essa relação complicada ela foi muito importante para gerar o feudalismo à crise. Não como se ele tivesse entrado em crise aqui. Ele já estava sendo em crise, como a gente viu lá em cima, com os comerciantes. Mas tudo isso só serviu para acentuar a crise do feudalismo. Desculpa. Um outro fator foi a peste negra, que infelizmente ela é bem famosa, veio aí de novo ao debate público com a pandemia que a gente está vivendo hoje em dia. E ela foi mais ou menos na época da Guerra dos 100 Anos, ou de outros conflitos ali de grande escala. Então, durante a guerra, a peste chegou à Europa pela Ásia, graças àquelas rotas comerciais vindas das cruzadas. Então, essa troca, esse comércio que vinha da Ásia para a Europa, acabou levando a peste negra. Acabou proliferando a peste negra. Não foi como se a peste negra existisse num canto e migrou para o outro, mas ajudou. Já que na Europa também não existia um nível de higiene como tem hoje, sei lá, os europeus dizem que até hoje eles não tomam banho todo dia. Enfim, aí, falando mal dos europeus, desculpa aí se tem algum europeu ouvindo isso, mas eles não se higienizavam bem o suficiente, logo é bem mais fácil da peste se proliferar, se espalhar. A guerra e a peste ainda se somam a uma mudança climática na Europa, que aumenta a necessidade de comida por comida e terra. Então, essas três coisas principalmente foram que acentuaram a crise desse regime da Idade Média, que é o regime feudal. Então, a gente vai dar um foco curto aqui na peste negra. A peste ela foi responsável por matar 1/3 da população da Europa, o que é muita coisa. E aqui tem uns sintomas da peste, ela era bastante nociva. Esse quadro aqui, por exemplo, são pessoas enterrando outras, aquelas que morriam de peste, pela peste negra, inclusive. E aqui tem um quadro, tá aqui médico dá 3 pontinhos, porque eu consegui salvar isso aqui num formato específico, que o nome da obra é Médico da Peste. E ela é uma autora de Paul Furst. E aí ela tem essa roupinha, porque a ideia do médico era ter o mínimo de contato com as pessoas que estavam infectadas. Então ele tinha essa máscara que, em tese, deixava uma distância daqui para o nariz dele.
E usem máscaras, inclusive. Então a figura assim do médico representa muito bem o medo que as pessoas criaram da peste negra. Tudo isso gerou a crise do feudalismo. Então a sociedade acaba ficando nesse ciclo de peste, guerra e fome, que durará até a expansão, ou até, não sei porque tem dois Ws aqui, até a expansão ultramarina, a partir do século XV. Essa nova forma de arrecadação, que é o jeito que Portugal, por exemplo, arrecadou para o Império Português, foi roubado do Brasil, ajuda a Europa a superar a crise e consolida de vez o Estado moderno. Então, como a gente vai ver, como eu já disse, se eu não me engano, na primeira aula, mas eu duvido que alguém lembre, porque é difícil de lembrar isso mesmo, a Idade Média ela começa com a queda do Imperador Romano em 476 d.C. e ela vai acabar em 1473 com a tomada de Bizâncio de Constantinopla. E há quem diga também que ela acaba com as grandes expedições, que é o que eu disse aqui. Então, a Europa já estava num cenário ruim, que precisava de dinheiro, precisava de recurso, e o que levou esse recurso para a Europa foram as expansões ultramarinas, foram as grandes navegações. Então, existia esse progresso, né, na Europa, mesmo em tempos de crise, que eles podiam botar navios no oceano. A Inglaterra ficou muito famosa, inclusive, pela sua frota marítima. Então, foi as grandes navegações que acabaram com essa lógica da Idade Média. Então, existiu uma mudança radical do que rolava na Europa, principalmente. Então, agora o homem europeu, tem dois agora, meu Deus, está mais inclinado a buscar riquezas pelo comércio do que a religião. O comércio estava bombando, como a gente já viu lá em cima. Esse novo homem, entre aspas, busca status e enriquecimento material, espalhando a noção de individualismo e livre iniciativa. Coisas essas que eram repudiadas enormemente pela Igreja. Somando a invasão turca em 1473 a Bizâncio, que gerou uma fuga dos cérebros para a Itália, os valores europeus e suas relações mudam completamente. Então, toda essa religiosidade muito forte, toda essa lógica de não lucrar, existe, por exemplo, textos de São Tomás de Aquino, se não me engano, da época, de que dizia que era até pecado, inclusive, você vender um produto por um preço maior do que ele realmente vale, porque esse lucro ele seria pecaminoso. Então a igreja temia essa lógica de lucro, mas infelizmente ela acabou perdendo esse conflito, já que o comércio era o que reinava nesse novo modelo europeu, que agora se baseava pela ascensão da burguesia, pela formação dos burgos e pelas grandes navegações. E isso acaba a Idade Média. Então, a gente olha para a história como uma sucessão de épocas, de culturas. Então, a gente viu a Idade Média nascer com a queda do Império Romano, com a formação dos feudos, e é com a queda dos feudos, com essa mudança de mentalidade da população em geral, que acaba a Idade Média. E aqui também a gente acaba a nossa aula. Então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês estejam preparados para alguma questão ou outra que virá. E usem máscara, não se esqueçam de... vai ter plantão na semana que vem, se não me engano, e essa aula já está num tamanho suficientemente bom, inclusive. E é isso, pessoal. Espero realmente que vocês tenham gostado, só para repetir de novo, de que vocês tenham entendido. E, por favor, deem um feedback de como foi esse mapa mental aqui para vocês. Eu vou tentar deixar ele formatado bonitinho para que vocês consigam acessar ele. Se vocês não conseguirem, eu vou dar algum jeito. E se vocês gostaram ou não, se tanto faz, o que for mais fácil para mim. E é isso. Até a próxima aula. Tchau, tchau.